Nesse episódio vamos falar sobre instalação de motores compressores remotos para o funcionamento de câmaras frigoríficas, principalmente quando eles estão localizados em locais fechados, com pouca ventilação. Oi pessoal, eu estou aqui com o Luiz da São Rafael Câmaras Frigoríficas e nós vamos explicar um pouquinho em relação a posicionamento de compressor remoto quando eu tenho câmaras em shoppings, em áreas fechadas e aonde eu preciso colocar o compressor da câmara de maneira remota. O Luiz vai explicar para a gente questões técnicas da posição do motor remoto e quais são as melhores condições e piores condições do posicionamento do motor remoto e as interferências em função disso. Explica pra gente, Luiz. Vamos lá. Então, na verdade, aqui a gente tem a unidade condensadora posicionada com uma mesa invertida, adequada para ambiente de estacionamento. Geralmente em shopping a gente tem essa solução. E sempre abaixo da unidade condensadora a gente instala essa bandeja. Para que serve a bandeja? Na verdade, para quê? Numa eventual manutenção, quando eu tenho que lavar essa unidade condensadora, essa bandeja vai coletar toda essa água. Aqui atrás eu tenho um dreno. Quando instalado uma mangueira, eu consigo tirar toda essa água daqui. A outra função dessa bandeja é, em funcionamento normal, o tubo de sucção, ele pinga na parte externa. Pinga, por quê? Por causa da temperatura de orvalho que a gente consegue chegar, né? E esse pinga-pinga fica aqui e seca dentro da bandeja. Tá bom. Sobre a Luiz, eu vou te interromper um segundo, porque assim, a intenção desse canal é descomplicar os termos e passar para quem é leigo no assunto. O que é temperatura de orvalho? O que significa? Como que a gente pode mais ou menos exemplificar? Tá, vou exemplificar de uma maneira. Tá. Temperatura de orvalho é a temperatura que a água que está no oxigênio, na atmosfera, tende a condensar, vamos dizer, numa superfície. Vamos falar de uma geladeira de casa, né? Tá bom, aquela sudação, aqueles pinguinhos de suor que tem na geladeira, é porque naquela região eu tenho uma temperatura de mais ou menos 17 graus, o ambiente sem movimentação, temperatura um pouquinho alta, tende a suar. Então é o que está acontecendo aqui, ó. Tá. Se puder filmar, eu tenho uma temperatura do tubo bem mais fria, o ambiente aqui bastante úmido e a tendência é de criar essa situação, essa água. Então, quer dizer, a umidade daqui, ela se junta, vira líquido e cai. É isso. Exemplificando a temperatura de orvalho. Obrigada. Com relação ao posicionamento da máquina que a gente está vendo aqui, espaço mínimo necessário de ventilação e circulação de ar em relação ao compressor. Legal. Para essa unidade condensadora, a gente pede mais ou menos 40 centímetros espaçado na parede. Justamente para quê? Qual que é o funcionamento? Aqui atrás, a unidade condensadora, ela coleta todo o ar fresco do ambiente e rejeita o ar quente. Por quê? Ela está fazendo aquele trabalho de condensar o fluido refrigerante. Quer dizer, ela está tirando o calor de dentro do fluido e transformando ele em líquido. Então é assim, dessa linha vem a sucção, vem o gás aqui, ela faz todo um trabalho de condensação para sair líquido aqui e voltar para o evaporador lá. Então tá, sobre medidas mínimas, eu tenho que ter mais ou menos 40 centímetros aqui, afastado da parede, para permitir essa passagem. E aqui eu tenho que ter um mínimo de uns 40 centímetros também para uma manutenção. Mas o mais importante é aqui, ó, onde eu tenho as válvulas de serviço, eu consigo acessar a parte elétrica, eu consigo fazer uma manutenção retirando essa tampa, se necessário tirar essa parte do ventilador. É isso. Tá.
Nesse caso, que não foi possível, onde eu não tenho área, onde eu não tenho espaço, a máquina não vai funcionar, a câmara não vai funcionar? Na verdade, assim, quando você tem um local enclausurado e precisa instalar a unidade condensadora, precisa ter uma exaustão e um suplemento mecânico. Não tem como essa máquina trabalhar num ambiente totalmente fechado. Ela desarma e para de funcionar. Porque é uma proteção que ele tem para proteger o compressor. Tá certo. Obrigada, Luiz. Gostaria de lembrar que a distância entre o motor remoto em relação à câmara frigorífica e o respectivo forçador de ar que está dentro da câmara varia um pouco conforme o tamanho da câmara, conforme o tipo de equipamento, o fornecedor, o sistema de refrigeração. Na verdade, varia bastante, mas em média eu costumo dizer que não pode passar de 15 metros entre o forçador e o compressor num comprimento com curva longa, sem curva fechada entre os dois equipamentos. Mas são muitas informações técnicas que podemos ir falando aos poucos aqui no canal. Por isso, continue nos acompanhando, deixe aqui seu comentário, sua pergunta e vamos trazendo esclarecimentos para vocês aqui nesse canal. Muito obrigada!